pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Pode Agir Podcast. E eu, como sempre, tenho uma colinha, porque os entrevistados que a gente traz aqui, gente, tem uma formação imensa e é impossível de decorar. Vamos lá. Ela é doutora e mestre em Business, com ênfase em Neurociência Cognitiva pela FCU nos Estados Unidos, mestre em Direito e Políticas Públicas e graduada em Ciências Jurídicas pela Universidade, chega, faltou a Federal do Amapá, pós-graduada em Neurociência do Comportamento pela PUC, analista de perfil comportamental, coautora do livro Malas Prontas para o Sucesso, com o título Construa o Seu Caráter, pesquisadora na área de neurociência organizacional e comportamental, ciência do propósito de vida e atende pessoas e empresas há mais de 6 anos. Com vocês, Monique Lobato Avidon. Olá, muito obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui iniciando essa terceira temporada. É uma honra e um prazer grande estar aqui. Vamos conversar um pouquinho. Olha, o tema do nosso episódio é como criar o próprio destino. E por que eu falo isso? Porque conhecendo a história da Monique, a gente sabe que tem umas reviravoltas aí, um lado tá no Brasil, um lado não tá no Brasil, aí tá numa formação, depois termina e vai para outra. Então, assim, a Monique é uma pessoa que decidiu o próprio destino. Mas assim, Monique, quando a gente fala de criar o próprio destino, a gente vê ali todo o caminho que foi traçado. Então a gente entende que tem uma importância ali da infância. Como foi a tua infância? Como ela contribuiu, para a Monique de hoje? Pergunta interessante, porque assim, de fato, a nossa infância, pelo menos ali dos 0 aos 12 anos, é o momento em que as nossas crenças, que são que as nossas verdades, elas são formadas. Então, a gente às vezes até subestima a importância que a infância tem na vida adulta, mas o fato é que, cientificamente, a nossa formação emocional, ela é toda vinda desse período aí dos 0 aos 12 anos. Depois disso, a gente só ressignifica ou a gente refaz, verdades que até então eram a gente acreditava. E a minha infância, assim, respondendo a tua pergunta, a minha infância ela teve, muito de alguma coisa, pouco de outra coisa. Eu tive a presença materna da minha mãe, Zélia Maria, foi muito presente. Então, essa questão, ela era tanto cuidava quando ela é educadora, né, até hoje inclusive, e ela trouxe essa questão da educação, da busca do conhecimento, do aprendizado, ali da disciplina muito forte, ela tem isso muito forte, então ela trouxe isso pra gente, essa questão da cognição, do aprender. Então, essa vontade de aprender eu trago muito dela. Então, aí em relação, emocional, eu tive alguns problemas, ausência paterna, eu não tive essa proximidade com meu pai por N motivos, então, eu tive que trabalhar muito essa questão emocional, porque a gente sabe que o ser humano ele necessita para sua formação de personalidade, a presença de um homem e de uma mulher que sejam referência, que não sejam os biológicos, mas sejam referência de pai e de mãe. E quando não tem isso, o ser humano adulto ele vai ter que correr atrás do equilíbrio emocional para que ele realmente venha, tapar lacunas que ficaram. Então, assim, eu tive, esse amparo cognitivo, mas emocional foi um pouco desequilibrado e a gente tenta resolver aí na fase adulta isso, mas faz parte. O fato é que as abundâncias e a escassez que eu tive fizeram quem eu sou hoje. Fizeram ter essa determinação, que eu tenho hoje. Veio da abundância e da escassez que eu tive durante a minha infância. Mas assim, não foi logo no início da fase adulta, né? Demorou um O que, pouquinho. assim, A questão de buscar o equilíbrio, de entender que isso tinha sim, acontecido. na verdade, eu posso até dizer que veio muito do próprio conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Tive um marco em 2017, foi quando eu comecei, quando eu viajei, para algum aqui no Brasil mesmo, por enquanto, eu fiz os cursos da Febracis, indico muito, Paulo Vieira, Camila Vieira, são referências hoje no mundo do comportamento, no mundo business no Brasil.
e fiz toda a grade de curso deles, e eu posso dizer que foi ali, assim, que foi um ponto de inflexão, foi quando eu comecei, a gente chama de expandir a nossa mente, sabe, de aprender coisas novas, de entender que aquela realidade que você vive não é a única que existe, que existem outras possibilidades, que eu creio uma das coisas, assim, Milena, que paralisa muito a gente, é a gente, não procurar essa expansão, novas realidades, novos aprendizados, novos conhecimentos, porque aí o seu filtro de entendimento da realidade, ele se torna muito, eh isolado. Você não consegue projetar coisas novas, porque simplesmente o teu repertório de experiência e conhecimento é bem pequeno. E aí você tem um repertório pequeno, você tem escolhas menores, menos escolhas. Então, a partir desse ano eu comecei a viajar, e foi quando eu conheci a FCU na Flórida, e aí em 2019 comecei lá o mestrado, e aí tudo isso participou da mudança. Então, realmente isso foi depois dos 30, então não foi logo no início da fase adulta, foi quando eu comecei a me expor que realmente a mentalidade começa a mudar e a expandir. E essa tomada de decisão? Porque deve ter tido ali um momento em 2017 que te fez tomar essa decisão de querer expandir, de buscar um novo caminho. Como foi esse processo? Olha, eu posso dizer assim que foi quando, sabe quando você sabe que a insatisfação com a realidade, eu sabia que faltava alguma coisa que eu precisava conhecer, eh eh, tinha coisas não resolvidas na minha alma, nas minhas emoções, e eu precisava, eu não sabia como, mas eu sabia que tinham coisas a ser resolvidas, que eu precisava, eu tinha resultados que eu precisava buscar, mas que eu não sabia, eu não tinha repertório. Então eu tinha essa consciência da minha falta de repertório de conhecimento, e que eu podia fazer mais do que eu estava fazendo, podia conhecer mais do que eu conhecia, viver mais, experienciar mais do que eu estava experienciando. Então, foi esse desejo, essa busca que me fez ir atrás e me expor dessa forma. No caso, nos expor foi eu e o Leandro, a gente sempre fez tudo junto, meu marido, e foi essa nossa vontade, essa nossa insatisfação com os resultados presentes. E a transição de carreira? Então, a partir dessa exposição, eu tenho formação acadêmica jurídica, a graduação e o mestrado foram nessa área, advoguei por um bom tempo, né, nós temos um escritório de direito, de advocacia. E aí, nesse período eu comecei assim, quando você começa a aprender coisas novas, você começa a fazer novas avaliações, e daí eu comecei a perceber que o direito, as audiências, as petições, não mais me preenchiam emocionalmente. Entendeu? Faltava Então alguma faltava coisa? alguma coisa, eu até gostava ali, não me arrependo, foi onde foi o start profissional, eu ainda amo o direito, acredito que é uma ferramenta realmente de mudança, da sociedade, de implantação da justiça, mas, pessoalmente não era mais o que me satisfazia, não era mais o que me enchia os olhos, não era. E daí eu comecei a ver: "Não, então vamos lá", e aí comecei a me expor esse conhecimento, comecei a conhecer 2 coisas que hoje eu posso dizer, que são, assim, os pilares profissionais para mim, que foi o mundo do empreendedorismo, o mundo business, que veio em parte desse conhecimento e em parte do próprio Leandro, meu marido, que é empreendedor nato, enfim, ele tem essa veia empreendedora de empresarial, gosta, para ele correr risco não é nem uma possibilidade, é uma regra. Então ele veio com isso, né, para o casamento, e eu já era bem avessa a tomar risco, a correr risco. Veio dele, veio desse conhecimento. Aí o mundo do empreendedorismo, comecei a ficar encantada, né, com ele e com essa questão comportamental. Daí quando eu vi o curso lá da FCU, opa, business com foco em neurociência, e aí eu falei: é isso que eu quero". Que são as 2 coisas que eu amo falar, que eu amo fazer, que eu amo, aprender sobre isso. E aí me trouxe aqui onde eu estou, né. Quando a gente fala de aprender, aí a gente pega os anos que tu passou fora, como foi estar lá, ter que estar aqui? Também tem uma história bem curiosa. Na época que tu estudava.
Conta um pouquinho pra gente sobre esse desafio acadêmico depois de já ser formada. Então ter Isso, que é voltar tudo de novo. é muito interessante essa pergunta, porque as pessoas, me questionam sobre isso, porque quando você tem um nome no mercado, e eu digo assim, não necessariamente famoso, é um nome, é como as pessoas quando a gente, falar de vida profissional, é é propósito, mas acaba se misturando com a tua identidade, porque, querendo ou não, o que você faz se torna parte de quem você é. Hoje quando fala Milena, por exemplo, a gente remete logo o quê? Áudio, vídeo, podcast, comunicação. Então, o que nós fazemos se torna parte de quem nós somos. E daí a primeira coisa que você pensa quando vem aquela faísca assim: "Mudo de carreira, que tal fazer outra coisa?". Eu sei que muita gente, vai se identificar com isso, mas é assim: "Mas o que as pessoas vão falar?". Do nada, eu saio da audiência e começo a falar de comportamento, saio da e o que que as pessoas vão pensar? "Ah, ela tá perdida, não sabe nem o que ela quer da vida", tu vai pensar logo isso. Então acho que é o primeiro obstáculo que veio para mim e que eu creio que para muitas pessoas também, que transitaram de carreira, é isso, que as pessoas vão pensar de mim. Mas eu acho que, quando você consegue transpor esse obstáculo, aí o resto é mais fácil. Claro, você vai ter que aprender coisas novas, começar, digamos, do zero, tudo, aquilo que você já tinha uma história, mas o fato é que sempre as suas experiências e a sua formação, ela sempre traz algo para agregar aqui no novo mundo, profissional. Então, perguntaste dos desafios, né. Eu lembro que quando eu me matriculei no mestrado em 2019, eu engravidei, descobri que estava grávida e tudo. Aí eu lembro que eu, uma vez compartilhando com a minha mãe: "Mãe, não sabe o que eu descobri, me matriculei no mestrado lá na Flórida e descobri que eu tô grávida". Ela: "Aham, e aí?". E aí minha vitimização não deu certo, né, porque eu ia dizer: "Poxa, o que que eu esperava dela?". "Poxa, coitadinha da minha filha, não, faz o seguinte, tranca lá, te dedica para o teu bebê, tu não vai conseguir". Não obtive êxito na minha vitimização. E aí ela disse: "Tá, e aí?". Eu falei: "E aí, como é que vai ser agora?". E é assim, a vida é assim, você vai conseguir. Eu consegui, você consegue. E aí eu falei: "É verdade isso". E aí, então às vezes a gente, se priva muito por causa da autopiedade, e é um problema, realmente emocional do ser humano, a autopiedade, você achar ter pena de si mesmo, achar que para você as coisas são mais difíceis. E, enfim, e com base nisso, e a gente estuda muito essa questão da vitimização também, porque o cérebro, na verdade, a vitimização ela é uma natureza cerebral, ela é natural do seu cérebro. A gente nasce com isso, o ser humano nasce com isso, com a autopiedade, quer que as pessoas tenham pena de nós. Olha como minha vida é difícil, olha como foi difícil para mim, e tudo isso é natural, um processo neural muito natural. Então a gente tem que, quando a gente tem essa consciência, a gente vai ter que reverter isso, fazer diferente. Não, não, não é por aí, eu vou conseguir sim. Ah, vou passar sono, vou passar algumas privações, vou, mas tá tudo certo, não vou morrer por causa Faz disso. parte. Faz parte do processo, entendeu? Então aí lembro que me matriculei no doutorado, descobri que estava grávida do segundo filho. Acho que é por isso que eu não fiz o pós-doc ainda. Me matriculei no doutorado e aí nem teve mais vontade de vitimização, eu falei: "Eu vou dar conta", e de fato, teve momentos complicados, muitos, vários. Mas consegui. Dezembro de 2024, consegui, graduar no doutorado lá e deu certo. E hoje, você se considera uma pessoa de sucesso ou acredita que está no caminho e já está alinhado 100% com o propósito ou está sempre aberta para vai Olha, hoje a que Milena veio fazer perguntas muito difíceis, mas vamos lá. é porque ela fala umas coisas assim meio difíceis, sabe, aí eu vou aprendendo com ela e fico: Então, primeiro eu vou falar o que que é sucesso pessoal para mim. Para mim, sucesso pessoal é você estar bem na nossa tríade do ser humano, que é corpo, alma e espírito. Nós somos uma tríade, somos um, mas somos uma tríade, formados de corpo, alma e espírito. E quando você tá, para mim, sucesso pessoal é você ter um espírito saudável, estar bem espiritualmente, com Deus, no meu caso, que acredito em Deus e sou cristã, para mim estar bem com Ele, cumprindo seus princípios, isso é algo que faz parte do sucesso pessoal. Estar bem emocionalmente, equilibrado emocionalmente
e estar bem com o corpo, tanto em nível de saúde, quanto em nível de shape e tudo. Então quando você para mim sucesso pessoal, é você estar com essa tríade saudável. Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu me considero uma pessoa que tem sucesso pessoal, porque eu estou em paz espiritualmente, estou em paz, em equilíbrio emocional, também fisicamente, então eu acredito que eu tenho sucesso pessoal. Ah, eu estou satisfeita com o que eu tenho e sou e estou satisfeita, não 100%, porque a insatisfação ela faz parte de projeto de futuro, então tem coisas ainda que eu quero conquistar, então existe um pequeno nível de insatisfação que ele é saudável, né, então tem muitas coisas ainda que quero conquistar sim, mas já me considero sim, uma pessoa de sucesso pessoal, eh, e é isso. Para mim sucesso pessoal é isso, então eu me considero e Ficou meio tímida. E falando de futuro, o que que tu busca pra Monique daqui a 5, 6 anos? tô falando que tá difícil hoje, complicado hoje. Quero entrar na mente dela. É isso que a gente tem que É. fazer com os neurocientistas. Então, sim, tenho, inclusive acho que isso faz parte da o foco visionário, que é como a gente chama aqui na neurociência, que é você saber para onde você quer ir, daqui 2 anos, daqui médio prazo, 5 anos, longo prazo, 10, 20 anos, faz parte do sucesso de uma pessoa. Por que que muita gente, Milena, por que que a esmagadora maioria das pessoas, da população, não tem resultados que 1% da população tem? Existe uma diferença: visão. Quando você tem um foco visionário, você sabe para onde você quer ir. O seu cérebro começa a criar possibilidade de que aquilo aconteça. É como se fosse automático, é como se fosse natural. Você tem um foco visionário, você tem a visão. Tem até um versículo que diz em Abacuque: escreve a visão, ao ponto de quem passa correndo possa ver a visão. Que biblicamente ali a palavra está falando? Olha, você precisa colocar diante de você para onde você quer ir. E aí eu venho para a neurociência. A neurociência fala que quando você coloca diante de você uma imagem, o seu projeto, o seu sonho através de imagem, o teu cérebro cria caminhos. Enfim, tem todo um caminho neural que os hormônios percorrem para acionar o neocórtex pré-frontal, que é responsável pela execução ali daquilo que você pretende. Então, você colocar diante de você, você ter um foco visionário, é meio caminho andado para que você consiga. Então, eu tenho esse foco, nós temos projetos, eu e o Leandro, a gente tem o nosso mural do futuro, que a gente coloca imagens lá, imagens de como vai ser a nossa futura casa, a nossa futura empresa, a nossa futuro isso, futuro aquilo, e muitos futuros lá. Coloca diante de nós. E a gente dá um check lá, quando acontece. Então tem umas coisinhas checadas, tem outras que ainda não, mas isso é muito importante. Inclusive para quem está assistindo a gente, faça o seu mural do futuro, coloque lá imagens. Ah, mas eu não sei ainda. Como é que tu sonha? Como é que tu sonha que tu quer a tua casa? Como é que tu sonha que vai ser a fachada da tua empresa? Como é que tu sonha que vai ser a tua cadeira lá naquele concurso que você quer? Como é que tu sonhas que vai ser as pessoas que você vai ensinar? Enfim, coloque lá tenta colocar em forma de imagem aquilo que você quer. E aí, a possibilidade de acontecer, minha amiga, é altíssima. Para finalizar, eu queria na verdade te pedir para deixar uma frase, algo para as pessoas que estão passando por esse processo de transição de carreira, de construir o próprio destino, o próprio caminho. Que conselho tu poderia dar para essas pessoas? Seriam 2 conselhos. Primeiro, esse que eu acabei de falar, sobre foco visionário, você saber para onde você quer ir, porque a gente vive uma vida no piloto automático e isso também é natural do cérebro. Presta atenção, o cérebro, a vida dele é economizar energia. Ele quer economizar energia para te manter vivo, porque só para te manter vivo, se você só olhar para o teto, ele consome cerca de 20% de toda a energia que o corpo produz.
Então ele, automaticamente ele vai querer economizar energia. Então tudo aquilo que o cérebro vai ver: "Oh, vou gastar energia com isso", ele vai tentar te sabotar. É natural. Não tem o bom, o cérebro é tudo do mesmo jeito. São todos do mesmo jeito, ele vai tentar te sabotar. Então ele vai sempre fugir da dor e buscar o prazer. Então, quando nós vivemos no piloto automático, é como se o nosso cérebro comandasse. Piloto automático é aquilo que você não precisa pensar muito para fazer aquilo, entendeu? "Ah, vou pensar", não. Viver uma vida no piloto automático é deixar de viver uma vida intencional. Viver uma vida intencional é diferente de você viver no piloto automático. A grande maioria vive no piloto automático. O emprego que bate na minha porta é o que eu é o que eu fa deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas tem pessoas que escolheram ter uma vida intencional. Intencional, eles têm intenção no relacionamento, têm uma intenção muito clara na vida profissional, uma intenção muito clara na vida financeira, uma intenção muito clara na vida espiritual. E quando você tem uma intenção muito clara, aí a gente vai para o segundo foco, que é o foco comportamental. Não basta também, Milena, eu ter um foco visionário, eu saber para onde eu quero ir, se eu não me comporto disciplinarmente para que eu chegue até lá, entendeu? Então eu tenho que ter o visionário e tenho que me comportar de maneira que eu chegue lá. Então não é só: "Ah, tenho uma visão, vai acontecer", também não é assim, né, Não dá então para sentar e a esperar que gente não, aconteça. não, você tem que ter e eu digo assim, o maior motor para você comandar o seu cérebro não é a motivação, é a disciplina. Veja bem, a motivação, ela é muito uma questão emocional e até hormonal, por que não dizer. Então ela não acontece todo dia. O dia que ela acontecer, beleza, vai atrás, liga o modo turbo, tudo bem. Mas a grande maioria do tempo nós não estamos na motivação. A maioria do tempo nós vamos ter que ligar o modo disciplina. Vai lá e faz, mesmo sem vontade. Entendeu? Seja para treinar, academia. Veja bem, academia não adianta que para dizer: "Ah, eu amo malhar". Não, se você ama malhar é porque você está indo não está indo malhar, porque malhar traz dor, né, traz ali a expansão do músculo, ela traz algo desconfortável e o cérebro nunca gosta disso. Você gosta, as pessoas falam: "Ah, não, não, ela está errada, eu gosto de malhar". Não, você gosta da dopamina, da endorfina que surgem ao final do treino, que isso também acontece. Depois de uma tarefa cumprida, né, o cérebro ele produz ali hormônios que vão te dar a sensação de satisfação, mas não que você goste de treinar, você gosta daquela sensação ao final. Então o foco comportamental é a disciplina de você fazer o que tem que ser feito. Tem horas que eu falo assim para mim, eh foi ontem, a gente chegou na frente da academia, eu falei: Leandro, eu não tô a fim de treinar hoje, tô a fim de me sabotar", na frente. Aí eu falei: "Mas crianças fazem o que querem", isso nem todas, lá em casa não é assim. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. E ponto final, acabou, né. E aí é acordar, é para trabalhar, é para estudar, é para adulto faz para ser feito. Disciplina, foco comportamental. Eu sei para onde eu quero ir, então eu tenho que traçar uma rotina. Eu falo que a rotina é o teu propósito acontecendo todos os dias. A agenda é o teu propósito acontecendo todos os dias. Então é necessário, eu amo falar sobre produtividade, eu gosto muito disso, de falar sobre isso também, porque não adianta você achar que também você tem uma visão e um sonho, pronto, e vai acontecer. Então, propósito tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com uma vida organizada para que você chegue aonde você quer. Eh, Propósito, que é um tema que eu amo, que eu sou pesquisadora na área da ciência do propósito, inclusive ano que vem vai sair o livro A Ciência do Propósito, spoiler. Mas o que que é propósito? É uma intenção norteadora da vida. Uma intenção, não é um projeto: "Ah, eu quero fazer faculdade", isso não é né, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de casa, esses são projetos. As pessoas confundem muito propósito com projeto. Projeto de vida é uma coisa, são etapas que você vai concluindo. Propósito é algo, como se fosse assim, norteador de tudo. Uma intenção norteadora da vida, e uma intenção, não uma intenção qualquer, uma intenção que produz satisfação pessoal e impacto interpessoal. Propósito, necessariamente, ele tem que impactar a vida de outras pessoas.
Eu não tenho um propósito que seja ganhar dinheiro, que é só bom para mim, entendeu? O propósito ele necessariamente então quando eu falo disso, por exemplo, meu propósito é instruir pessoas para que elas tenham uma vida em abundância. E esse propósito ele vai nortear a minha vida na comunidade, a minha vida profissional, a minha vida com a minha família, a minha vida com meus amigos, a minha vida financeira. Então ele vai é como se ele fosse um guarda-chuva, Ah, no ele caso a vai pessoa vive em torno do propósito dela. exatamente. Quando você, entende e identifica esse propósito, tem um propósito. Você vai começar a direcionar. O Simon Sinek, que é um teórico, um dos teóricos que eu usei como base da minha pesquisa, ele tem um conceito muito interessante, que ele fala que propósito ele só é um, não tem um propósito profissional, um propósito familiar, um propósito pessoal. Propósito é um só e eu também me filio a essa teoria, mas que ele tem diversos comos que você desempenha ele. Ele é um só, mas ele tem como você desempenhar na comunidade, na vida profissional, na tua vida financeira, enfim, em qualquer lugar que você esteja, como você comunica isso, mas é diversos como esse propósito ele é um só, entendeu? Então, tudo que eu faço quando e o propósito inclusive, a gente estava estudando essa semana na PUC, o propósito ele é um dos fatores, o meaning, né, em inglês, o significado, ele é um dos fatores que protegem o teu cérebro contra, doenças como Alzheimer, por exemplo. Que quando o teu cérebro entende que ele está em busca de uma causa maior, primeiro ele é mais resiliente, depois ele vai é como se ele tivesse permanentemente motivado a fazer coisas novas, fazer coisas que não estão no piloto automático. Então isso se torna preventivo de que ele entre num processo de degeneração. Então ele é o propósito, o meaning, ele é um fator protetivo da saúde cerebral. Por isso que eu amo esse tema, por isso que eu falo Ai, sobre isso. agora eu tô até com mais uma pergunta. Hã. Vai que tem uma resposta. E como a pessoa identifica o propósito dela? Como saber que aquilo é o meu propósito? Ou como encontrar o meu propósito? Então essa pergunta é um presente, né, porque, eh, identificar o propósito, ele não é algo simples, tudo que depende, né, da psique humana não é simples. No entanto, ele é possível, ele deve ser intencional, não é uma coisa assim, que uma epifania, não, ele é intencional. Inclusive, na minha mentoria, que é Vida e Carreira Abundante, eh, eu criei um método, inclusive eu defendi isso no mestrado, para identificar o propósito de uma pessoa, identificar. Ferramentas, conversa, feedback, enfim, uma série de coisas que fazem parte do meu método de descoberta, de identificação. Eu gosto de falar de identificação do propósito de vida. Então, assim, é possível identificar, mas não é algo que acontece tão naturalmente. Acordei, meu propósito é Não, esse. não, não, é algo mais intencional, mais intencional. Tem vários teóricos já. No Brasil tem muito pouca gente falando disso, porque o propósito ele era muito veio muito da autoajuda ali, mas hoje entrou na ciência, né, quando eu falo entrou na ciência é porque ele tem sido objeto de pesquisas qualitativas e quantitativas em relação à ciência mesmo do propósito, de saúde, longevidade, enfim, muitas variáveis têm sido linkadas já cientificamente com o propósito, inclusive eu mesmo fiz pesquisas que vão ter nos livros que vai ter no livro os resultados da pesquisa que eu identifiquei. E aí, então, o propósito ele é algo, para finalizar, intencional, entendeu? Então é algo que realmente a gente tem como chegar lá e temos como não é só uma coisa não é só relacionado a bem-estar, como era na autoajuda, não, agora é ciência. Eu posso te comprovar, e a ideia do livro é trazer isso, eu vou te comprovar, Milena, que você vai ler o livro e você vai entender quais as funções neurais que um propósito tem a ver com o teu cérebro, com o teu corpo, com a tua longevidade, com o teu entendeu? É sobre isso. Perfeito. E, gente, eu não citei no início, mas a Monique, ela tem um canal no YouTube, ela fala mais sobre propósito, sobre tudo que ela comentou aqui com a gente
nas redes sociais. Vou deixar agora tu falar como as pessoas podem te encontrar, quais Certo. são as tuas redes sociais. Pronto, a gente tem um canal, eu e o Leandro, chama Paternidade Propósito, canal no YouTube, em que a gente sobe lá algumas mensagens, ministrações sobre. O Leandro também faz mestrado lá na FCU, então ele é focado nessa parte da ciência da paternidade, como a formação, não tenho tanta propriedade para falar quanto ele, mas é como a presença paterna ela molda ali o ser humano adulto e tudo, em ciência da paternidade. E ele fala sobre isso e eu falo um pouco mais de propósito, a ciência do propósito, então a gente tá lá o canal é novinho, viu, Milena? Tem alguns vídeos, eu creio que 7 ou 8 por aí, mas vale muito a pena você conferir lá, Paternidade e Propósito, Leandro e Monique, e enfim, tá lá. E nos encontra também no Instagram, monique.abdon, que também eu sempre estou colocando conteúdo lá ligado à vida em abundância, ligado à neurociência, ligado à neurociência comportamental e organizacional também dentro das empresas, que é um trabalho que a gente faz também. E você encontra a gente assim. Espero te ver por lá. E é isso. Perfeito. E você não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do Pode Agir Podcast. Já pode também deixar um comentário. Quem sabe a gente traz a Monique de volta aqui para falar um pouco mais sobre propósito, que é um assunto muito extenso. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, Monique. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau, tchau.